Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Lucas capítulo 15. Verso 11, diz a palavra do Senhor no versículo 11 em diante. Jesus continuou, dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra, Senhor. Temos certeza que o Senhor, nesta noite, recebeu o nosso louvor. A tua presença, Deus, é real neste lugar. A tua igreja tem te adorado, Senhor. Aqui estão aqueles, Deus, que escolheram começar esse longo feriadão na tua presença, Senhor, santificando os seus passos nesse final de semana, Pai. Por isso nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco, e sabemos que o Senhor tem uma palavra para nós, Pai. Queremos ter a instrução da tua palavra, queremos crescer no conhecimento, Senhor. Queremos que a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, tudo aquilo que vem de encontro, Deus, contra a tua palavra nessa noite, que seja anulado, Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E que esta boa semente gere muitos frutos para alimentar a nossa vida, alimentar aqueles que nós amamos. Que o teu poder, Senhor, seja manifestado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? Gente, nós estamos terminando uma série, quero terminar hoje, uma série de mensagens que nós já estamos há 2 semanas, quem veio nos últimos 2 domingos, acompanhou que nós estamos falando sobre a mente de Cristo. Nós devemos desenvolver no nosso caráter, o caráter de Cristo, os pensamentos de Jesus Cristo. Hoje eu quero terminar essa série e quero entrar também numa outra questão, que diz respeito aos valores que nós estamos perdendo ao longo do caminho. A realidade, se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa história, e nós começarmos a meditar, nós vamos perceber que existem muitos valores que nós estamos perdendo ao longo do caminho. Jesus aqui, ele vai falar sobre isso, este capítulo 15 inteiro, ele fala de valores perdidos. Ele fala de valores que nós nos deixamos se perder em nossas vidas. Só que o texto começa mostrando, no versículo 1, que Jesus está rodeado por todos os publicanos e pecadores.
O versículo 1 começa dessa maneira, dizendo: e a Bíblia vai dizer que os fariseus estavam criticando Jesus porque ele estava cercado por essas pessoas. O que me mostra aqui na palavra, o que me chama a atenção aqui na palavra, é que Jesus estava fazendo algo que há muito tempo a igreja daquela época não conseguia fazer. A igreja daquela época, como a igreja de hoje, tem exatamente a mesma função, que é resgatar vidas, que é atrair pecadores, atrair pessoas que precisam encontrar uma saída para a sua vida, atrair pessoas que estão cegas, em trevas, perdidas, doentes, machucados, feridos, desanimados. Igreja, a gente sabe que é um grande hospital de almas, pelo menos deve ser um grande hospital de almas. Só que aquele povo, aqueles líderes, aqueles pastores, não entendiam isso. E eles, inclusive, não faziam questão que essas pessoas estivessem no mesmo ambiente que eles. Muitos hoje, na igreja contemporânea, também pensam a mesma coisa. Existem muitas pessoas que estão à frente de ministérios, eu não sei por quê, porque a última coisa que eles querem é atrair pessoas que precisam ser salvas. Querem se fechar num grupo de pessoas perfeitas, onde todo mundo é igualzinho, onde todo mundo não tem defeito nenhum, onde todo mundo está perfeito, e se fecham dentro desse local e se esquecem que a igreja precisa estar aberta para curar e libertar vidas. Esses homens, eles não entendiam isso. E aí eles começavam a criticar Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus estava fazendo o que ele quer que a gente faça. Jesus estava agindo, estava realizando o que ele espera que a igreja faça. Ele estava cercado, diz a Bíblia, por todos os pecadores e por todos os publicanos. Pecadores, nós sabemos, são aqueles que agem contra o que a palavra do Senhor nos diz. Pecadores são aqueles que estão errantes, errando. Pecar significa errar, errar o alvo. Então, quando nós estamos fora da vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos pecando. Obviamente que existem pecados capitais, os pecados que a gente sabe que adultério, avareza, mentira, homossexualidade, tantos pecados que são claros na Bíblia, que levam à morte, que levam à destruição. Mas existem outros pecados, a própria Bíblia diz, que não levam à morte, que são pecados onde a gente começa a sair do propósito de Deus para a nossa vida, começa a sair da direção de Deus para a nossa vida. Estamos errando. Então nós somos pecadores. Por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que afirma que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Todos nós, todos os dias, temos que ser orientados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo ora por nós, ora pela gente, porque a gente não sabe nem como orar. A Bíblia diz que ele vem e ora por nós, e ele geme por nós. Por que ele faz isso? Porque todos os dias nós estamos errando, todos os dias nós estamos pecando, todos os dias nós dependemos da misericórdia de Deus. A igreja precisa entender isso. Talvez nós estejamos um pouco mais fortes, talvez nós já estejamos em níveis, patamares espirituais mais elevados, porque a palavra nos mostra que nós vamos crescendo, nós vamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então aqueles que já estão mais tempo, obviamente se estão querendo crescer, estão crescendo, estão mais adiantados. Mas isso não significa que ainda não sejam dignos de misericórdia, ou que não precisem ser orientados, ou que não pequem mais. Porque a glorificação completa, meu irmão, só terminará quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós não tivermos mais essa carne. É o que diz a palavra do Senhor. Quando o nosso corpo for transformado, até lá todos os dias nós seremos dependentes disso. Jesus, ele atraía essas pessoas, e ele queria que a igreja fizesse isso. Ele estava montando, ele estava formando os seus discípulos para que quando ele fosse embora, nós agíssemos da maneira que ele agia. Só que ele estava tendo sérias dificuldades com
a religiosidade daquela época, com a liderança eclesiástica daquela época, com os detentores do poder religioso daquela época. Esses caras não estavam entendendo, como muita gente não entende hoje. Só que a Bíblia diz que Jesus estava atraindo muita gente. E por que Jesus estava fazendo isso? Como é que Jesus estava fazendo isso? Eu quero trazer essa mensagem um pouco mais para uma questão do dia a dia nosso. Jesus, fazendo aqui uma analogia, dando aqui um exemplo para que fique fácil de a gente compreender a palavra e o que eu quero dizer para você. Jesus estava apresentando no seu tempo um produto. Jesus estava chegando com uma proposta nova, a salvação. Jesus estava chegando com um produto que se chama vida eterna através do seu nome. Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu dos céus, e Jesus disse que ele era a água que mataria a nossa sede. Jesus vendeu, anunciou, divulgou, espalhou este produto, e muita gente comprou esse produto. Muita gente agregou esse produto para a sua vida. Muita gente, meu irmão, confiou nisso, comprou essa ideia, e até hoje estão comprando, até hoje estão vivendo essa ideia. Hoje os cristãos são 2,5 bilhões de habitantes, de cristãos que existem nessa terra. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo anunciou, meu irmão, resolve. Aquilo que Jesus Cristo anunciou, funciona. Aquilo que Jesus Cristo anunciou, atrai, transforma a vida daqueles que nele creem. Só que, meu irmão, Jesus conquistou todo esse sucesso porque ele tinha um método de anunciar esse produto. Por favor, me entenda, eu estou usando uma analogia. Ele tinha um método de anunciar aquilo que ele estava entregando para nós, que fazia com que as pessoas quisessem estar cada vez mais próximos dele. De que jeito? Através da palavra. Jesus, meu irmão, ele tinha uma palavra e uma forma de se comunicar, uma forma de se relacionar com as pessoas, que os religiosos daquela época não tinham, que os homens daquela época não conseguiam chegar no coração das pessoas. Os homens daquela época não conseguiam chegar no coração das pessoas, porque Jesus anunciava a palavra do Senhor. Só que antes de Jesus chegar na terra, esses homens que estavam ali já tinham a palavra de Deus também. Jesus veio pregando a palavra de Deus. Jesus veio falando de profetas que esses homens já pregavam. Jesus veio falando de Davi, de Moisés, de todos os outros que a nação já conhecia. Só que a verdade é que a nação não era atraída pela religião, mas era atraída por Jesus. Por quê? Pela maneira como Jesus Cristo falava. Muitos de nós hoje não conseguimos atrair pessoas para próximos de nós. Não é porque nós não falamos a verdade. Não é porque nós não falamos o que é certo. Não é porque nós estamos falando algo errado. Mas é a maneira como nós estamos falando. A forma como nós estamos falando. No caso de Jesus, da igreja, muitas pessoas usavam a palavra, e até hoje isso acontece, para atacar. As pessoas usavam, aqueles líderes religiosos, usavam a palavra para ferir. Usavam a palavra para condenar. Jesus usava a palavra para trazer vida. Jesus usava a palavra para salvar. Aqueles homens usavam a palavra para aprisionar as pessoas na religiosidade. Jesus usava a palavra para libertar as pessoas da religiosidade. Então, meu irmão, a palavra do Senhor diz que a própria letra ela mata. Quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. Jesus atraía pela maneira como ele falava. Às vezes, nós queremos ganhar alguém para Jesus e nós temos a palavra certa. Só que a maneira como nós falamos, ao invés de nós atrairmos, nós repelimos essa pessoa. A maneira como nós nos comportamos, ao invés de nós atrairmos essas pessoas para perto de nós
nós afastamos essas pessoas para longe de nós. Às vezes é na questão profissional. Temos um produto muito bom, temos um produto excelente, mas a maneira como divulgamos o nosso produto não conseguimos vender. E às vezes tem alguém que tem um produto muito inferior ao nosso, mas é expert em anunciar e acaba ganhando vantagem sobre nós, porque é a maneira como nós falamos. Jesus, meu irmão, veio para libertar, Jesus veio para salvar. Jesus tinha uma palavra que surpreendia aqueles que lhe ouviam. Por que surpreendia? Porque Jesus, meu irmão, tinha tudo para dar errado. Jesus tinha tudo para ser um amargurado. Se nós olharmos para a história de Jesus Cristo, nós vamos ver que Jesus Cristo tinha absolutamente tudo para ser um infeliz na sua vida. A começar pela maneira como nasceu. Nós falamos que Jesus, nós romantizamos o nascimento de Jesus, dizendo que Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu num estábulo, meu irmão. Jesus nasceu entre bichos, nasceu entre animais. Jesus nasceu desse jeito. Só que as pessoas olhavam para ele e viam que apesar de ele ter nascido dessa forma, ele não se olhava e não se tratava como um coitado. Tem muita gente, meu irmão, que nasceu de cesárea em hospital particular, e se você for conversar com ele, ele vai transmitir para você e vai dizer para você que ele é um pobre coitado, que ele é um desprezado, que ele não vai dar certo na vida. Autocomiseração, autopiedade. Jesus, aquele povo atraía por ele, era atraído por Jesus, porque aquele povo, quando olhava para Jesus, via alguém que era semelhante a eles. Aquele povo vivia perseguido pelo Império Romano, aquele povo era enganado, era roubado, aquele povo vivia numa semi-escravidão, e Jesus fazia parte exatamente da mesma sociedade. Jesus, quando olhavam para ele, viam isso. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus, assim que nasceu, o principal poder daquela época, o rei Herodes, a Bíblia diz que o rei Herodes manda, para poder matar Jesus, manda exterminar todos os meninos com 2 anos de idade para baixo. E a Bíblia vai mostrar que Jesus pega com sua mãe Maria, com seu pai José, eles têm que fugir para o Egito. Jesus, o Rei dos Reis, aquele que veio para ser Senhor dos Senhores, hoje nós sabemos disso, mas eu quero que você volte comigo no tempo e entenda, meu irmão, que as pessoas quando olhavam para ele não sabiam disso, não sabiam o que a gente sabe hoje, elas só foram descobrir isso depois da ressurreição. Até então Jesus era alguém que nós olhávamos e tínhamos nele um julgamento pela aparência que ele tinha. Então a verdade é que Jesus foi para o Egito. Jesus teve que voltar para o Egito. Olha o que Jesus teve que fazer por nós, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, quando tirou a nação de Israel, disse: olha, eu vou tirar vocês da escravidão, vou levar para vocês para uma terra que emana leite e mel. Tirou o povo daquela vida de escravidão, levou para uma terra que emana leite e mel. Só que Jesus fez o caminho completamente inverso. Teve que voltar lá no Egito, teve que viver lá no Egito de novo. Ficou lá por muito tempo. Ficou lá por um tempo até que o rei Herodes morresse. Quando o rei Herodes morreu, a Bíblia diz que José teve um sonho e volta para Israel. Só que quando ele volta para Israel, ele não pôde ir para sua terra Belém, porque o filho de Herodes estava lá. Ele teve que viver, sabe onde? Numa cidade chamada Nazaré, uma cidade pobre, uma cidade com uma escassez total. Uma cidade que era desprezada, inclusive pelo próprio povo de Israel. Jesus foi viver nessa cidade. Jesus teve que crescer nessa cidade. Jesus teve que desenvolver a sua profissão, a sua vida nessa cidade. Jesus, quando saiu dessa cidade e foi para o batismo, do batismo a Bíblia diz que Jesus foi para o deserto. No deserto ele passa 40 dias sozinho, com fome, com frio, com necessidade, sendo tentado, sofrendo todas as tentações que nós ainda não sofremos. Jesus sofreu e venceu. E aí a Bíblia diz que Jesus sai de lá, cheio do Espírito Santo, e ele vai para a sua terra natal, para a sinagoga onde ele foi criado, meu irmão, a igreja que ele foi criado, a igreja que ele se formou,
A Bíblia diz que quando ele chega nessa igreja, ele vai pregar nessa igreja, e no final da pregação dele, todos aceitaram, é verdade? Quantos aqui conhecem a história? No final da pregação dele, a Bíblia diz que eles expulsaram Jesus de dentro da igreja. Esse é Jesus Cristo. Isso é o que Jesus passava. Isso é o que Jesus vivia. E por que eu disse para você que a palavra dele surpreendia? Porque a vida de Jesus era uma vida tão difícil quanto essas pessoas que cercavam ele. A vida de Jesus era uma vida tão complicada quanto esses que cercavam ele. Só que Jesus surpreendia pela palavra, porque todas essas pessoas, a grande maioria estava desesperada, sem esperança, sem perspectiva de vida. E aí quando eles olhavam para Jesus, eles esperavam que Jesus fosse falar, ou engrossar o caldo. Eles esperavam, quem sabe, que Jesus viesse e fizesse parte daquelas frustrações e daquelas dores. Eu fico imaginando, quem sabe, as manifestações que eles iam fazer contra o Império Romano, contra o poder do Império Romano, contra tudo que eles estavam sofrendo. De certo eles chegavam para Jesus: Jesus, vamos para o Facebook falar mal, vamos lá para o Face, vamos criticar, vamos engrossar esse caldo. A Bíblia mostra, meu irmão, que essas pessoas, elas viviam desse jeito. Só que por que Jesus atraía essas pessoas? Porque ele surpreendia. Quando essas pessoas chegavam perto dele e esperavam dele, meu irmão, uma palavra de amargura, uma palavra de dor, uma palavra de sofrimento, quando esperavam dele uma palavra de reclamação, ele dizia: ei, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham a vida em abundância. Eu vim para libertar vocês. Eu vim para que vocês bebam da água que mata a sua sede. Eu vim para que vocês encontrem a solução para a vida de vocês. Eu vim para que vocês vivam eternamente. Eu vim para que vocês tenham felicidade. Eu vim para que vocês tenham e conquistem nessa terra. Só que era um homem sofrido. Era um homem cheio de cicatrizes. Isto atraía as pessoas. Meu irmão, se nós não entendermos que nós estamos vivendo hoje num deserto, que nós estamos vivendo hoje numa terra árida, que nós estamos sofrendo sim, que nós estamos passando dificuldade sim, mas nós temos uma palavra que liberta, nós temos uma palavra, meu irmão e minha irmã, que transforma. Se nós, além de falarmos essa palavra, não acreditarmos nessa palavra, nós vamos ficar cada vez mais isolados, nós vamos ficar cada vez mais distantes daquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos cada vez mais ficar distantes das promessas que Deus tem para a nossa vida, porque todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, elas estão conectadas às pessoas, meu irmão. Deus conecta o nosso futuro a partir de pessoas. Deus para abrir a porta que Ele tem para a tua vida. Deus para transformar a tua história. Deus para te dar aquele emprego que você tem procurado, aquele negócio que você tem para realizar. Deus para realizar o que Ele precisa realizar na nossa vida, Ele vai usar alguém. E se nós, meu irmão e minha irmã, não atrairmos as pessoas, nós vamos viver uma vida de miséria para o resto da vida. É isso que nós temos que entender. Que as pessoas, quando cheguem perto de nós, meu irmão, elas encontrem em nós uma palavra de ânimo. Que as pessoas, quando cheguem perto de nós, encontrem em nós uma palavra de esperança. Ainda que a gente esteja em dores, ainda que a gente esteja sofrendo, ainda que a gente esteja passando por necessidade e dificuldade, que a gente não contamine os outros com as nossas dores, porque essa contaminação vai repelir, meu irmão, aqueles que Deus tem para abençoar a nossa vida. Nós atraímos quando nós temos esperança. Nós atraímos quando as pessoas sabem da nossa dor, mas elas olham para você e veem que você está de cabeça erguida. Nós atraímos quando as pessoas sabem que a gente sofre, mas elas chegam perto de você e sabem que vão receber uma palavra de ânimo. A tua palavra de ânimo, a tua palavra de consolo vai fazer, meu irmão, com que a tua própria vida mude, porque a palavra do Senhor diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aqueles que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? Aquilo que eu falo é o que eu vou me alimentar. Aquilo que eu falo vai determinar o meu futuro. Aquilo que eu falo são sementes. Por isso que Jesus deu certo. Porque Jesus tinha tudo para dar errado. Jesus tinha tudo para reclamar. Jesus tinha tudo para amaldiçoar. Jesus viveu uma vida dura. Mas todos que chegavam perto dele, recebiam dele uma palavra de ânimo. E por isso ele venceu. E por isso você vai vencer em nome de Jesus. Temos que entender isso. Quando nós entendermos isso, meu irmão, o poder que há nas palavras, a nossa vida vai começar a mudar. Existe um estudo científico
que você vai conseguir achar no Google, digita lá no YouTube, coloca lá, japonês, você que gosta de internet, japonês que fez um estudo científico com arroz. Qual foi o estudo? Este professor japonês, ele pegou 3 vidros com arroz e água. E nesses 3 vidros ele colocou a quantidade exata, a mesma quantidade de arroz e de água. Num vidro ele escreveu, obrigado, eu te amo. No outro vidro ele escreveu, eu te odeio, seu idiota. E no outro vidro ele escreveu, ignore totalmente. E aí ele pegou os seus amigos, os seus alunos, e por 30 dias ele mandou os seus alunos passarem por esses vidros e dizerem e repetirem o que estava escrito ali. Por 30 dias os alunos passavam no vidro onde estava obrigado, eu te amo, falavam obrigado, eu te amo. No vidro que estava eu te odeio, seu idiota, eles falavam eu te odeio, seu idiota. E no vidro que era para ignorar, eles não falavam absolutamente nada, ignoravam como tinha que fazer. 30 dias depois, o vidro que recebia o amor, o arroz tinha florescido, tinha dado fermentação e saiu daquele arroz um aroma suave. O vidro que estava recebendo os xingamentos, a pesquisa mostra, e você vai ver o vídeo, a pesquisa mostra que os vídeos que estavam recebendo o xingamento, o arroz começou a ficar preto, ficou todo preto. E o vidro que foi completamente ignorado, criou um bolor e apodreceu. Você está vendo, meu irmão, o poder que há nas palavras? Se a palavra tem poder para mudar a história de um arroz, imagina a tua vida, meu irmão. Imagina a tua história. Imagina, meu irmão, a história daqueles que fazem parte da tua vida. É por isso, meu irmão, que tem tanta gente hoje sofrendo, morrendo, por causa das palavras que proferem, por causa das palavras que estão escutando. Relacionamentos que estão acabando, meu irmão. Não é porque está faltando o carinho, é porque as palavras estão mudando. Por que o relacionamento no começo dá tudo certo? Por que um casamento no início, um namoro no início dá tudo certo? Porque é meu amorzinho para cá, minha linda para lá. Tudo é carinho, tudo é gentileza, todas as palavras são uma beleza. Daqui a pouco, meu irmão, começa a desaparecer essas palavras. Começa a vir a fase da ignorância. Começa a vir a fase do não dizer mais eu te amo, do não fazer mais um afeto, de não dizer mais nada. Aí daqui a pouco começa uma fase até pior, que é a fase onde as palavras são palavras que ferem, as palavras são palavras que atacam, que machucam, os bichos crescem, né? Começo era meu gatinho, depois vira cavalo. Era minha gatinha e vira anta depois. As palavras vão mudando, vão ferindo e vão acabando com o relacionamento, meu irmão. Pessoas que você vê neles beleza, mas estão como uma flor murcha, de tanta maldição que recebe sobre a sua vida. Pessoas que têm tudo para dar certo, mas você chega perto dela, é só amargura, é só palavras de dor, de sofrimento, é só palavras de contaminação. Você vê, meu irmão, que essas pessoas não vão avançar, porque precisam mudar aquilo que estão falando. Se nós mudarmos o nosso vocabulário, meu irmão, Deus vai mudar a nossa história. Se nós mudarmos o nosso vocabulário, Deus vai mudar a história da tua família. Se você mudar a forma como você se comunica com as pessoas, Deus vai começar a enviar as conexões que você precisa, meu irmão e minha irmã, para que você alcance a promessa. Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa para a tua história, Deus tem algo maravilhoso para escrever para você. Seja alguém que edifica a vida dos outros, meu irmão, e todos eles vão chegar perto de você, em nome de Jesus. Nós vamos repelir as pessoas, se nós não entendermos isso. Você pode notar que as pessoas que são muito amarguradas, elas estão sempre sozinhas. Elas estão sempre isoladas. As pessoas que só reclamam, elas vão se isolando e vão sendo isoladas. Por quê, meu irmão? Quem é que quer ficar perto de alguém que a gente não pode trocar uma palavra boa? Quem é que quer andar com pessoas que todas as vezes estão reclamando de tudo? Todo mundo tem problema. Todos nós temos dificuldades na vida, mas que nós tenhamos, meu irmão e minha irmã, uma palavra de consolo, de edificação, uma palavra de encorajamento, porque a palavra do Senhor diz que nós somos profetas nessa geração, nós somos homens e mulheres levantados pelo Senhor nessa geração, e a palavra de Deus diz que aquele que profetiza assim o faz para encorajar, consolar e edificar a vida do outro. Que você seja, meu irmão, alguém que edifique a vida do teu irmão, e Deus vai começar a fazer grandes coisas na tua vida em nome de Jesus.
Esse era o segredo que fazia Jesus Cristo atrair as pessoas. Este era o segredo. Este segredo, meu irmão, está aqui revelado na palavra de Deus. Este segredo vai atrair gente lá para a tua loja, para o teu comércio, para a tua profissão, o que você faz. Eu não sei o que você, qual é a área que você trabalha. Eu sei que se você for uma pessoa que sempre tiver uma palavra de ânimo preparada, meu irmão, para quem chegar perto de você, você vai crescer, você vai romper, você vai muito mais longe, o Senhor vai te exaltar nessa terra em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então Jesus aqui, ele estava cercado por causa disso. A multidão estava cansada de ver a religiosidade acusar, matar, ferir, perseguir, dizer que eles estavam tudo em pecado, que eles estavam tudo errado. Não, Jesus Cristo primeiro ganhava o coração, para depois criticar. É isso que a gente não entende. Somos às vezes muito críticos, somos às vezes muito cheios da verdade dentro de casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos amigos. Temos o conhecimento, como detentores do conhecimento, achamos que o conhecimento que temos é um conhecimento que deve ser imposto de boca abaixo naqueles que estão perto da gente. Nos tornamos críticos e afastamos as pessoas de perto de nós. Nos tornamos estas pessoas. Jesus, meu irmão, ele tinha todo o conhecimento. A Bíblia diz que ele era o Verbo. Ele é o Verbo. O Verbo é a palavra. Jesus é a fonte da sabedoria. Só que a Bíblia vai nos mostrar que Jesus nunca criticava alguém sem primeiro ganhar o coração dessa pessoa. Jesus usava esse método. Jesus primeiro ganhava o coração. Jesus primeiro conquistava o coração de quem ele iria criticar. Quando ele via alguma coisa errada, quando ele achava que aquela pessoa precisava tomar uma direção certa, ele primeiro ganhava o coração. Depois, sabe o que Jesus Cristo fazia? Ele valorizava as virtudes daquele que receberia a crítica. E só em terceiro, meu irmão, que ele fazia a crítica. E ainda fazia a crítica apontando uma solução. Fazia a crítica de uma maneira que fizesse a pessoa entender que ela poderia crescer e não para repelir aquela pessoa. É isso que nós temos que entender. Ganhe o coração, meu irmão. Ganhe o coração do teu esposo. Ganhe o coração da tua esposa. Ganhe o coração dos teus filhos. Ganhe o coração dos teus funcionários. Valorize o que de importante eles têm. Valorize aquilo que de fato de bom eles têm feito. E aquilo que tiver errado, se for necessário a crítica, faça apontando a solução. E Deus vai te exaltar nessa terra. Porque assim é aquele que tem a mente de Cristo. Se nós fizermos isso, meu irmão, Deus vai nos colocar como cabeça das nações. Porque esta é a promessa que Deus tem para a nossa vida. Nos colocar por cima e não por baixo. Essa é a palavra. Só que Jesus fazia dessa forma. E aí Jesus estava ali cercado de uma grande multidão. E aí Jesus, meu irmão, ele vai trazer para nós e para aquele povo, para aqueles homens, ele vai trazer um ensinamento maravilhoso sobre os valores que nós deixamos pelo meio do caminho, os valores que nós vamos perdendo na vida. Ele começa com a parábola da ovelha perdida, falando do pastor que tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu. E na parábola que ele conta, ele diz que o pastor, deixando as 99, vai em busca daquela que está perdida e procura até encontrá-la. E quando encontra aquela ovelha, ele coloca aquela ovelha nos ombros e vem com ela feliz, contente. Jesus vai contar três parábolas que as três têm a mesma finalidade. As três querem dizer, Jesus Cristo queria dizer, que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por pessoas que não precisam de arrependimento. Jesus, nessas parábolas, ele está querendo dizer que ainda que a gente peque, ainda que a gente erre, ainda que a gente fale, quando nós somos encontrados por Ele, nos deixamos ser encontrados por Ele, Ele muda a nossa história e no céu há uma grande festa. Quando você foi alcançado por Jesus, meu irmão, no céu houve uma grande festa. Eu não sei onde é que você estava, eu não sei de que jeito você estava, eu não sei quem você era, mas no dia que você disse, eu quero Jesus para a minha vida, no céu houve uma grande festa. E assim é, meu irmão, todos os dias que um pecador aceita o Senhor Jesus, que alguém volta para o caminho, que alguém aceita este nome, todos os dias há uma grande festa nos céus, porque uma vida vale mais, meu irmão e minha irmã, do que todas as coisas que nós podemos ter nessa terra, é o que diz a palavra do Senhor. Jesus, ele vai contar essas parábolas fazendo referência a isso. E ele começa pela parábola das ovelhas. E ele diz, do pastor que deixa uma sair. Sabe o que essa palavra está dizendo? Essa palavra faz referência
as portas que nós deixamos abertas para a perdição em nossas vidas. Os valores que nós perdemos na nossa vida por causa de portas que deixamos abertas. Brechas que deixamos na nossa vida e perdemos coisas importantes, valores realmente importantes, como por exemplo família, como por exemplo filhos, como por exemplo pessoas importantes que fazem parte da nossa vida, mas nós não percebemos que eles vão saindo da nossa vida porque nós estamos muito preocupados com outras coisas. Às vezes estamos preocupados só com o trabalho. Estamos vivendo uma geração, meu irmão, da ansiedade batendo a nossa porta todo dia. Uma geração onde nós precisamos dar todo dia o nosso melhor, precisamos trabalhar cada vez mais, descansar cada vez menos. Focamos a nossa vida e as coisas que nós fazemos na vida cada vez mais em coisas materiais e nos esquecemos daquilo que realmente importa na nossa vida. Focamos muitas vezes no trabalho que Deus nos deu, às vezes, meu irmão, é a própria obra do Senhor, e nos esquecemos e deixamos portas abertas e por ali escapam preciosidades que o Senhor nos deu. Para você ter uma ideia, e você entender, eu quero falar um pouco da minha família. Meu pai, você conhece, o meu pai foi um bispo conceituado e viveu uma vida inteira dedicado ao Senhor. Uma vida inteira. Uma vida inteira ele viveu dedicado à obra do Senhor. Só que isso não fez dele uma pessoa perfeita, meu irmão. Isto fez dele uma pessoa honrada, mas nunca deixou de ser humano, errou. E um dos erros que ele cometeu foi o erro de se dedicar demais à obra e se esquecer muito da família. O meu irmão quase perdeu a vida por causa disso. Eu tenho um irmão que chegou a fumar 80 pedras de crack por dia, filho de pastor. Você consegue parar para imaginar nisso? Chegou a esse ponto, meu irmão. Ele só não se perdeu porque um dia o meu pai foi orientado como esse pastor foi. Percebeu que estava perdendo algo valioso e largou tudo para poder ir resgatar esse algo valioso. Largou tudo para ir lá buscar o seu filho que estava se perdendo, que ia morrer. E Deus restaurou. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Que talvez você esteja perdendo ou acha que já perdeu algo de valor na tua vida. Se você hoje for buscar, o Senhor vai restaurar e vai restituir a tua história em nome de Jesus. Não creia, meu irmão, não fique achando que você vai perder. O meu irmão tinha tudo para dar errado. Me diz aqui, quem é, meu irmão, que se recupera, se não for pela graça de Deus, de um vício como o do crack. Hoje você olha o meu irmão 100% recuperado. Você olha ele, um empresário, um trabalhador, alguém dedicado à obra, alguém que restaura mendigos hoje de rua, pessoas que estão na droga, ele vai lá e restaura. Deus tem usado ele poderosamente nesse ministério. Mas, meu irmão, foi porque um dia meu pai entendeu que ele estava errando. Um dia ele entendeu que ele estava dando mais atenção a outras coisas do que as coisas que realmente importavam. Dando atenção, meu irmão, quem sabe a muitas coisas valiosas, mas deixando brechas e quase perdendo aquilo que de mais precioso o Senhor tinha lhe dado. Meu irmão, o que o Senhor quer que a gente entenda é que a gente feche todas as portas que deixam como brechas para o inimigo entrar. O inimigo, tudo que ele precisa para a nossa vida, meu irmão, para destruir a nossa vida é de uma brecha. Tudo que ele precisa para destruir os nossos sonhos é de uma oportunidade que nós damos. Por isso que igreja não é brincadeira. Por isso que reino não é brincadeira. Por isso que santidade não é brincadeira. A palavra do Senhor diz: esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Meu irmão, se esforce, continue lutando, não desanima. Se você hoje cometeu um erro, volta atrás, vai lá, recupera, peça perdão se você tem que pedir perdão. Se é para Deus, peça para Deus. Se errou com alguém, peça perdão. Recupere aquilo que você acha que tem ido embora, porque Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus que vai restaurar tudo, meu irmão e minha irmã, na tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso. Jesus aqui está falando isso. Jesus fala da segunda parábola, ele fala da mulher que perde uma dracma dentro de casa. Aqui Jesus está falando, meu irmão, sobre as questões íntimas, as questões pessoais. Pessoas que estão perdendo valores dentro de si mesmo. Autoestima, por exemplo. Pessoas que estão perdendo o desejo de ficarem bem, caindo em depressão, caindo em ansiedade.
Pessoas que hoje não sentem mais vontade, meu irmão, de se arrumar na frente de um espelho. Tem muita gente desse jeito. Tem muita gente que está sofrendo a tal ponto que ele está se largando. E Jesus aqui está falando sobre isso. Jesus está falando sobre as pessoas, meu irmão, que estão perdendo os valores dentro de si. Os valores que Deus colocou dentro de si. Os valores que faz de você alguém especial, como diz a palavra do Senhor. Os valores que faz de você templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Os valores que faz de você alguém único, escolhido a dedo pelo Senhor, antes de você ser formado no ventre da tua mãe. A palavra do Senhor diz que o Senhor já te escolheu. E quantas pessoas, meu irmão, hoje se olham no espelho e acham que são um nada. Acham que não são mais nada. Acham que não tem mais valor nenhum. Estão perdendo a autoestima dentro de si. Jesus está dizendo o seguinte: ei, quando isso acontecer, a primeira atitude que você tem que ter é de acender a luz. A primeira atitude que essa mulher teve, quando ela perdeu a dracma dentro de casa, a Bíblia diz que ela perdeu a dracma dentro de casa. A gente não perde algo dentro de casa, a gente não sabe onde colocou. Ela perdeu dentro de casa. E a Bíblia vai mostrar, nessa tradução diz perdeu, mas a Bíblia vai mostrar que essa mulher, a primeira atitude que ela faz é acender a luz. Sabe o que é acender a luz, meu irmão? É colocar Jesus na nossa vida. Sabe qual é o segredo para você voltar a se amar? É colocar Jesus Cristo de verdade na sua vida. Sabe qual é o segredo para você voltar a olhar para você e ver em você valor? É você reconhecer, meu irmão e minha irmã, que Deus te ama profundamente, ao ponto de dar o seu filho por você, para ver como você é especial. Coloca Jesus, acende a luz que se chama Jesus Cristo na tua vida, e você vai voltar, meu irmão, a ver valor dentro de você, em nome de Jesus. Jesus diz que essa mulher acende a luz, ela coloca a palavra de Deus dentro de si. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra dele, luz para o nosso caminho. Primeira atitude, meu irmão, ela acende a luz, ela diz: eu preciso de Jesus, ela coloca Jesus dentro de si. A segunda atitude que ela toma, a Bíblia diz que ela varre a casa. Sabe o que é varrer a casa? É botar em ordem aquilo que está fora de lugar. A partir do momento que a luz brilhou, a luz vai revelar o que está fora de lugar. E essa mulher, ela, quando acende a luz, ela vê que tem muita coisa fora, e ela começa a varrer. Ela começa a varrer, começa a colocar as coisas em ordem, porque é isso que Jesus Cristo faz na nossa vida. Quando a luz brilha na nossa vida, ela revela tudo que está errado. Jesus revela o que está fora. Jesus revela o que está empoeirado. Jesus revela o que precisa ser organizado. Mas Ele quer, meu irmão e minha irmã, que a partir dessa revelação, nós comecemos a fazer a vontade dEle, começar a colocar as coisas no seu devido lugar, e a partir daí o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus. Essa mulher acende a luz e ela vê que as coisas estão fora de lugar. Ela começou a olhar que Deus não estava no lugar que tinha que estar, que a família não estava no lugar que tinha que estar, que as coisas dentro de casa não estavam no lugar que tinham que estar. E quando nós vivemos em trevas, meu irmão, quando a luz não brilha na nossa vida, nós não entendemos isso. Tem muita gente dentro de casa perdido dentro de si mesmo, porque invertem as ordens daquilo que de fato tem valor para a sua vida. Qual é a escala de valores que nós temos hoje, meu irmão? Qual é a escala? É o que a Bíblia diz: Deus, família e verdadeiros amigos, trabalho e descanso. Se nós andarmos assim, meu irmão, nós vamos andar equilibrados. Deus, família e verdadeiros amigos, trabalho e descanso, lazer, diversão. Isso é o que nós temos que fazer para ser felizes. Só que como é que nós estamos vivendo hoje? Não vou nem falar de Deus, porque Deus, em muitos casos, nem está em lugar nenhum, está lá no último lugar. Colocamos hoje na nossa vida o trabalho em primeiro lugar. Colocamos hoje na nossa vida as coisas em primeiro lugar. A profissão em primeiro lugar. O que eu posso ter, comprar e adquirir em primeiro lugar. Começamos a desorganizar a ordem, a escala de valores que Deus fez o homem para ser feliz, está completamente desorganizada dentro da nossa vida. Colocamos lá o trabalho em primeiro lugar. E aí, depois do trabalho, o que a gente coloca? O descanso, o lazer, as festas, os amigos de balada, as pessoas que aparecem na nossa vida por aquilo que nós temos conquistado mediante o trabalho. Essas pessoas muitas vezes estão em segundo lugar. A família, os verdadeiros amigos estão lá embaixo. Deus nem se fala. O que está acontecendo? As pessoas estão se matando. As pessoas estão se afundando na bebida.
As pessoas estão acabando com a sua vida nas drogas. As pessoas estão perdendo completamente os valores que têm dentro de si, por causa da desordem, da bagunça. Se a luz acender dentro de nós, meu irmão, nós vamos entender que nós temos que colocar Deus num local especial na nossa casa. O primeiro lugar na nossa casa, coloca Deus ali no primeiro lugar. Depois pega a tua família e coloca num local especial. Não é porque Deus está em primeiro lugar que a família e os verdadeiros amigos devem estar em qualquer lugar, não. Coloca eles num local grande, um local espaçoso, um local no teu coração especial. Coloca eles ali. Coloca o teu trabalho, meu irmão, também, porque o teu trabalho vai fazer com que você cresça, com que você prospere. Se você estiver bem com Deus, estiver bem com a tua família, você vai crescer no teu trabalho, porque o trabalho não será um peso, o trabalho será uma satisfação. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. Depois, descanse, aproveite, viva a vida, realize os seus sonhos, faça o que você quer fazer, cuide de você, mas tenha uma escala de prioridades. Essa mulher faz isso, ela varre, meu irmão, e quando ela varre, ela começa a botar a casa em ordem, e aí a Bíblia diz que ela procura, e ela encontra a dracma perdida. Os valores dentro de você, que quem sabe se perderam, estão dentro de você. Pode estar perdido, mas está perdido embaixo de algum entulho, perdido embaixo de alguma poeira, perdido embaixo de algum valor que você botou fora de lugar. Coloque as coisas em ordem, meu irmão, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Por último, pode subir, Alex. Por último, a Bíblia vai mostrar e Jesus vai falar daquele menino, aquele jovem que jogou tudo fora. Jesus está falando daqueles valores que nós, por causa da nossa irresponsabilidade, jogamos fora. Valores que nós temos e sabemos que temos, como dons, ministério, virtudes que nós utilizamos de maneira errada e vamos desgastando e jogando isso fora no mundo. Vamos perdendo grandes oportunidades que Deus teria para nós, porque escolhemos viver de uma maneira contrária àquilo que Deus tinha para a nossa vida. A Bíblia vai mostrar que esse jovem ele fez isso. Esse jovem pegou a sua herança e de maneira irresponsável jogou tudo fora. A Bíblia diz que esse jovem chegou ao fundo do poço. Esse jovem chegou na lama, diz a palavra do Senhor. Esse jovem chegou numa situação desesperadora. Hoje eu estava conversando com um amigo, e ele estava me contando o seu testemunho, que é muito parecido com esse jovem. Ele era alguém que estava na igreja, fazia a obra, realizava o seu chamado, e caiu, se desviou, foi ao fundo do poço. Hoje ele contando para mim, ele contava e chorava, contava e chorava, contava e chorava, porque ele se lembrava da dor que ele sentiu, ele se lembrava dos problemas que ele viveu. Só Deus e aquele que caiu sabe o que ele passa lá fora. Porque a palavra do Senhor diz que quando a gente cai, a gente se torna 7 vezes pior. Quando a gente é iluminado, quando a gente está limpo e a gente volta a cair, é 7 vezes pior, diz a palavra do Senhor. 8, porque a Bíblia diz que volta aquele espírito mais 7. E o estado final daquele homem é pior do que o primeiro. Por isso que é muito perigoso, meu irmão, nós abrirmos mão do que Deus tem para a nossa vida, para voltarmos para o mundo. Aquele jovem fez isso. Esse meu amigo fez isso. Só que, meu irmão, este meu amigo fez o que nós devemos fazer quando caímos. Quando você encontrar alguém caído, é o que nós devemos dizer para a vida dele, é o que nós devemos declarar. A religião não faz isso. A religião, quando vê alguém caído, hoje ele estava comentando comigo, estava dizendo que muita gente fechou as portas para ele. Pastores passam por ele e não dão mais a paz do Senhor, porque conheciam ele antes, conhecem a queda, e agora não acreditam mais na restauração. Isto é o que ele passa hoje. Só que ele encontrou pessoas que vivem o evangelho na verdade, genuíno. Ele encontrou pessoas que estenderam a mão para ele. Ele encontrou pessoas que recuperaram a vida dele, como esse pai vai fazer. Só que a Bíblia diz que esse rapaz, ele toma uma atitude muito importante. A primeira é cair em si. Caiu a ficha. E é isso que está faltando, meu irmão, para muita gente. Cair a ficha. Se ligar que chegou o momento de Deus levantar uma nova geração que vai fazer a diferença na nação. Nós acordarmos para saber que Deus está voltando, Jesus está voltando.
Nós entendemos que existe a nossa família para ser salva, os nossos amigos para serem salvos, e Deus vai usar nós para fazer a diferença na nossa família. Caía a ficha. Caía a ficha. Conhecemos a palavra. Esse jovem, a Bíblia diz que caiu a ficha. Ele se ligou: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Comendo com porcos, vivendo na lama, vivendo uma vida fora do que Deus quer para mim, vivendo completamente errante. O que eu estou fazendo aqui? Caiu a ficha. E quando caiu a ficha, a Bíblia diz, meu irmão, que ele faz algo maravilhoso. Ele se levanta. Ele se levanta, meu irmão. Ele se levanta. Aqueles que caírem a ficha, diz para eles o seguinte: se levanta, meu irmão. Se levanta, porque Deus vai restaurar a tua história. Se levanta, porque Deus vai restituir o que você perdeu. Se levanta, porque existe uma segunda chance para você. Deus é um Deus que nos dá a segunda chance. É isso que nós precisamos pregar lá fora, meu irmão. Tem muita gente que está caído, que outrora era rico no Senhor, e hoje é um pobre miserável, vivendo e comendo com porcos. E a igreja tem que estar lá, meu irmão, e dizer o seguinte: se levanta, meu irmão. Se levanta. Vamos ter esse coração. Este é o coração do Pai. Este pai deste menino aqui nessa palavra simboliza o próprio Deus, meu irmão. A Bíblia diz que quando esse jovem cai em si, e quando esse jovem se levanta, aproveitar e já pedir para você se levantar também, então. A Bíblia diz que quando esse jovem se levanta, ele vai ao encontro do Pai. E ele vai como todos aqueles que se desviaram vão. Ele vai como todos aqueles que estão caídos vão. Ele vai desconfiado. Ele vai achando que ele é indigno. Ele diz isso: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele vai todo desconfiado. Só que a palavra do Senhor mostra que Deus vem ao encontro dele com alegria. O Pai vem ao encontro dele de braços abertos. O Pai vem ao encontro dele com um sorriso largo. O Pai vem ao encontro daquele jovem, trazendo uma felicidade no seu coração que não cabia nele. Este, meu irmão, tem que ser o sentimento da igreja. Isto é o que Deus espera de nós. Isto é o que Deus faz com aqueles que se levantam, caem em si e voltam para Ele. Deus vem, meu irmão, com alegria. Deus vem com festa. Deus vem trazendo um anel, colocando no seu dedo e dizendo: ei, você é meu filho, você estava morto e você ressuscitou. Você estava perdido e você foi encontrado. Você não tinha mais solução para a tua vida, mas você caiu em si. Eu estou aqui, vem para mim porque eu estou te esperando. Isto, meu irmão, é o que faz a diferença. O amor. Isto é o que faz a diferença. Isso é o que faz com que a igreja de fato tenha testemunhos. Estou falando isso porque essa semana nós vivemos um problema bem grave e uma vitória, porque quando vem a luta é porque Deus está preparando uma vitória. Amém. Você sabe, nós temos o Vale Ebenezer, e o Vale Ebenezer presta um serviço social há mais de 15 anos. Maravilhoso. Inúmeros testemunhos tem lá. E nós estávamos com um projeto de subsídio da prefeitura para ajudar o Vale Ebenezer. E aí, meu irmão, tentaram de todas as formas perseguir, desprezar, mentir, não liberar. Foi feito coisas terríveis que eu não quero nem comentar. Aí Deus tocou no nosso coração: faz o seguinte, pega aqueles que estão sendo usados para fazer isso, sendo influenciados, que na verdade foram influenciados por outros, e leva eles lá no vale. Levamos eles lá no vale, eles saíram de lá impactados. O projeto foi para a Câmara e foi votado por unanimidade e ganhou por unanimidade. O mesmo que tirava o projeto da pauta, pegou a tribuna para dizer que não conhece um trabalho realizado igual o Vale Ebenezer. Isso é Deus honrando. Só que por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Olha o que é o mundo. Durante a reunião da sessão da Câmara, um dos vereadores que pegou a palavra disse que aqueles jovens que estão lá são o lixo da sociedade.
marginalizados, chamou de lixo da sociedade. Muita gente, meu irmão, não quer investir naqueles jovens, são pecadores, são viciados em drogas. Muitos deles têm passagem na polícia que por causa do vício da droga acabaram cometendo crimes. Para muitos, de verdade, é o lixo da sociedade. Muita gente acredita dessa forma. Só que graças ao trabalho da igreja, meu irmão, enquanto tanta gente está querendo destruir eles, domingo agora nós vamos celebrar aqui com eles uma formação que eles fizeram num curso, lá dentro do vale, de brigada, de salvamento, como é que fala? De resgate, salvamento, como é que fala? Salvatagem? Uma brigada, um curso especializado para salvar vidas. Enquanto muita gente quer destruir eles estão se preparando para salvar vidas. Este, meu irmão, é o trabalho da igreja, esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho que nós temos que ter. Estar sempre, meu irmão, com os braços abertos, estendidos para pecadores, para pessoas que ninguém mais acredita, para pessoas que ninguém mais coloca fé. Sabe por quê? A chave que você tanto precisa para destravar o teu futuro, às vezes a gente procura em palácios e está escondida em miseráveis. Às vezes a gente procura as chaves para mudar a nossa história em pessoas influentes, e essas chaves estão em pessoas simples. Isso uma vez Deus falou comigo em cima do monte. Eu estava orando, pedindo para que Deus nos desse oportunidades, abrisse portas. E o Senhor me disse: as chaves da cidade estão nos mendigos, nas prostitutas, nos perdidos e em quem ninguém quer. Aí estão as chaves da cidade. Aí estão as chaves para o teu futuro. Aí estão as chaves para a nossa vida, para a gente mudar a nossa história. Quando nós fizermos isso, meu irmão, a nossa história vai mudar. Quando nós fizermos isso, Deus vai abrir grandes portas. Quando nós fizermos isso, a história de muita gente vai mudar. E o nosso galardão, meu irmão, será maravilhoso no céu. Jesus fazia isso. Jesus realizava dessa maneira. Jesus contou essas parábolas, falando dos valores que nós jogamos fora. Alguns nós deixamos ir embora, outros nós perdemos dentro de nós, e alguns por irresponsabilidade mesmo, nós vamos perdendo. Hoje é um dia do Senhor dizer para você: eu não sei se você jogou fora, eu não sei se você perdeu conscientemente, eu não sei, meu irmão, se você perdeu dentro de você. Eu sei que hoje o Senhor vai restaurar para a honra e glória do nome dEle. Eu sei que hoje, meu irmão, Deus vai restituir a tua vida. Talvez você tenha chegado aqui hoje como aquele jovem, achando que não é mais digno do Senhor. Deus está de braços abertos para mudar a tua história hoje em nome de Jesus. Os valores que você acha que perdeu, eles existem. Eles não se perderam. Os valores que você acha que não existem mais, eles estão aí. Basta que a gente se levante hoje, meu irmão, e vamos correr atrás deles, porque o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai cumprir a sua promessa na nossa vida em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, vamos cantar uma canção. Adore ao Senhor nesse momento. Refúgio encontrarei, te amarei para sempre, sempre cantarei. As ruínas poderão teu nome reviver, levantando das cinzas, reinarás com poder. Na sombra de tuas asas, aleluia, refúgio encontrarei, te amarei para sempre e sempre
Glória a Deus. Eu quero orar com você. Você que quer reencontrar valores que se perderam, valores que você não sabe mais onde está, você não sabe mais onde foi parar. E hoje você quer acender a luz do Espírito Santo na tua vida. Você quer colocar o Senhor na tua casa, o Senhor na tua vida, o Senhor na tua história. Você quer colocar em ordem aquilo que está fora de lugar, e você precisa do Espírito Santo. Você diz: eu preciso de ajuda, Senhor. Eu preciso que o Senhor me auxilie, que o Senhor me receba de volta, que o Senhor restaure a minha vida, que o Senhor me abrace. Eu preciso, Deus, da tua compreensão. Você que está com o teu coração desse jeito, eu quero que você saia do teu lugar, que você venha aqui à frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Me darás com poder, na sombra de tuas asas, meu refúgio encontrarei. Te amarei para sempre e sempre cantarei. As ruínas poderão em teu nome reviver, levantando das cinzas, reinarás com poder. Na sombra de tuas asas, meu refúgio encontrarei. Te amarei para sempre e sempre cantarei. Pai amado, querido Espírito Santo, Senhor, estamos diante, Deus, do teu altar, Pai. Estamos diante do Senhor, Deus, colocando na tua presença a nossa vida, Pai. Colocando na tua presença, Senhor, tudo que somos, Deus. Para que o Senhor nos ajude, Deus, a resgatar aquilo que se perdeu em nós, Pai. Deus, perdemos relacionamentos durante a nossa caminhada, Senhor. Perdemos pessoas, Deus, que são importantes para nós, Senhor, porque priorizamos outras áreas da nossa vida, Deus. E depois, quando caímos em nós, Deus, percebemos, Senhor, como falhamos, como nós erramos, Deus. Mas o nosso coração nesta noite, Senhor, está disposto a resgatar este relacionamento. O nosso coração nessa noite, Deus, está disposto, Deus, a resgatar de novo, Pai, a amizade que se perdeu. Às vezes perdemos a amizade, Deus, perdemos um relacionamento saudável com pessoas, Deus, que fazem parte da nossa vida o dia todo dia, Deus. Estamos um do lado do outro, Senhor, mas não temos mais a intimidade e o relacionamento, Deus, a alegria que sempre tivemos. Nessa noite, Deus, nós queremos que isso seja restaurado, Senhor. Nos ajuda, Deus, a encontrar de novo a paz dentro de casa. Nos ajuda, Deus, a encontrar de novo aquilo que nos completa dentro de casa. Deus, aquilo que está saindo de dentro da nossa casa, Deus, que tem valor, que seja resgatado nessa noite, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor. O Senhor é aquele pastor que vai recuperar, vai resgatar aquela ovelha que estava perdida, vai trazer nos seus ombros alegre, feliz. Deus, restaura, Deus, aquilo que está perdido em nossas vidas. Restaura, Senhor, aquilo que está perdido dentro de nós. Espírito Santo de Deus, às vezes, Senhor, nós vamos perdendo valores dentro de nós, amaldiçoamos a nossa vida, atraímos maldição para nós, Deus, por causa do nosso próprio vocabulário. Vamos nos suicidando, Deus, nos matando a cada dia, porque não entendemos, Senhor, o poder que há nas palavras, Senhor. Pessoas que amamos, Deus, estão se afastando de nós. Amigos, Deus, estão nos deixando. E nós não entendíamos até aqui, Deus, que tudo isso pode ser fruto, Senhor, da nossa miséria, da nossa amargura, do nosso rancor, da nossa falta, Deus, de sensibilidade, da nossa
falta de esperança. Espírito Santo de Deus, nos dê a mente de Cristo, Pai. Senhor, nos ensina, Senhor, a edificar, abrir a boca para edificar, Senhor. Abrir a boca para construir. Abrir a boca, Deus, para trazer vida, como o Senhor Jesus trazia. Nos ensina, Senhor, a vencermos, Pai, pelo poder da Tua Palavra. E a Tua Palavra é bênção sobre a nossa vida. A Tua Palavra é bênção para a nossa família. A Tua Palavra é crescimento para aqueles que ouvem ela. A Tua Palavra é esperança para aqueles que ouvem. A Tua Palavra, quando nos exorta, ainda assim tem o intuito de nos trazer para perto de Ti e não para longe. Nos ensina, Senhor, a manifestar a Tua Palavra através dos nossos lábios. Nos ensina, Deus, a encontrar de novo, Deus, o valor que temos dentro de nós. Nos ensina, Deus, a nós nos amarmos, porque a Tua Palavra nos ensina, Deus, a amar ao próximo como nós nos amamos. Que amor nós estamos dando aos outros, Deus, se nós mesmos, Deus, não vemos valor dentro de nós? Nos ensina, Deus, a resgatar os valores. Nos ensina, Deus, a resgatar aquilo que de fato tem importância, Deus, a colocar no lugar certo cada coisa, Deus, para que haja uma vida equilibrada, Pai. Deus, aqui tem filhos, Senhor, que erraram, Senhor, sabiam que não deviam fazer e fizeram, Deus. A Tua Palavra diz que a nossa insensatez nos destrói, nos faz cair. Quantas vezes, Senhor, nós vamos sustentados no nosso próprio entendimento, achando que estamos fazendo o que é correto, Deus, e erramos. Às vezes jogamos muita coisa fora, Deus, perdemos muito. Mas a Tua Palavra diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. A Tua Palavra diz, Senhor, que 7 vezes pode cair o teu justo, Senhor, mas em todas o Senhor o levantará. A Tua Palavra ensina, Deus, que o Senhor nos dá uma nova chance. Todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade de fazermos algo diferente. Não fazemos, Deus, porque não caímos em nós, Senhor. Nessa noite, Deus, é uma noite de cairmos, Senhor. Cairmos em nós, Deus, olharmos para nós e vermos onde nós estamos e decidirmos, Senhor, nos levantar para glorificar o Teu nome. Deus, sabemos que o Senhor está nos recebendo de braços abertos. Sabemos que o Senhor está nos recebendo com alegria. Sabemos que a festa nos céus neste momento, Deus, porque aquilo que estava perdido está sendo restaurado. Aquilo que estava perdido está sendo resgatado. Aquilo que nós achávamos, Deus, que não tínhamos mais, o Senhor está restituindo nessa noite, Senhor. Restaura os sonhos, Pai. Restaura a esperança, Deus. Restaura a vida, Deus. Restaura, Senhor, o coração ferido. Restaura os sentimentos, Deus. Restaura-nos, Deus, a cada dia. Faça uma completa obra em nós, Deus. Nos leve de novo, Senhor, a viver a plenitude, viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Viver, Senhor, debaixo da Tua graça, Senhor, da Tua unção, Senhor, do Teu poder, Pai. Que todas as bênçãos que o Senhor tem preparado é para a Tua igreja, Senhor, não é para o mundo, é para a Tua igreja. Que esteja sobre a vida de cada um que aqui entrou nessa noite, Senhor. Que todos saiam daqui, Deus, cheios das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, que este final de semana, Deus, seja um final de semana de vitórias, de harmonia dentro de casa, de paz dentro de casa. Que seja um final de semana de prosperidade dentro do lar. Que seja um final de semana, Deus, de reencontro com valores, Senhor, Deus, antigos, Senhor, mas muito importantes para a nossa felicidade. Seja um final de semana, Deus, onde os verdadeiros amigos, Senhor, estejam, Deus, no local de honra na nossa vida.
onde a nossa família, Senhor, que nós amamos e que nos ama, esteja no local de honra na nossa vida. E que o Senhor esteja acima de todas as coisas, Pai, para glorificarmos o Teu nome nessa terra. Que o Senhor esteja acima de tudo e de todos, Deus. Que o Senhor esteja conosco em cada passo que nós dermos, Pai. Que o Senhor esteja conosco em cada atitude que tomarmos. Que este final de semana seja um final de semana de manifestação da Tua glória através das nossas vidas. Porque nós estamos restaurados. Sairemos daqui, Senhor Deus, transformados e restaurados, crendo, Senhor, que o Senhor nos recebeu de volta, que o Senhor nos levantou de novo, que o Senhor ergueu, Senhor, a nossa vida de novo. A partir de hoje, Deus, aquilo que não tem mais valor ficou para trás, e aquilo que de valioso nós temos foi restaurado, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.